Olá, meu nome é Letícia Cabral, seja bem-vindo ao Homeoplace, um canal cujo principal propósito é um estudo aprofundado acerca das possibilidades e das aplicações da homeopatia. Hoje retornaremos à série Estudando o Organon, agora estudando os parágrafos 3 e 4 em profundidade. Me acompanhe. Ainda ontem eu estava conversando com um colega que também é homeopata e ele admitiu a mim que não gostava de estudar o Organon, não se sentia confortável em estudar o Organon porque se sentia burro. E, logicamente, eu ri muito dessa declaração dele e, no entanto, ressaltei que se sentir ignorante é um ponto favorável. Afinal de contas, se você não se sente ignorante, você não se sente compelido a mudar esse quadro. Então, tomar essa consciência, reconhecer essa fraqueza é o primeiro passo à mudança. Obviamente, há um baque no ego, mas evidentemente você, a partir dessa constatação, pode então alterar esse seu estado de ignorância acerca do assunto em questão. Antes de darmos início ao estudo dos parágrafos 3 e 4, efetivamente, eu gostaria de enfatizar a vocês o porquê é tão importante estudar Hahnemann. Não apenas pelo fato dele ter sido o fundador da homeopatia, aquele que trouxe os princípios fundamentais da homeopatia propriamente. Mas, além disso, eu acredito que devemos explorar também o que havia de tão especial em Hahnemann, o que torna Hahnemann tão atemporal. Na verdade, há várias respostas a esses questionamentos, mas eu acredito que um dos principais seja o fato de que Hahnemann, ele não contava, na época dele, com qualquer tipo de respaldo teórico. Hoje, qualquer conceito novo, qualquer tese nova que venhamos a trazer envolvendo a homeopatia, ela já conta com um terreno pavimentado. As bases, os fundamentos da homeopatia já estão desenvolvidos. Hahnemann, à sua época, não contava com nenhum background teórico, razão pela qual ele precisou desenvolver todos esses princípios que conhecemos hoje, partindo única e exclusivamente de sua observação, que, venhamos e convenhamos, era inclusive bastante desenvolvida. Eu chego a dizer que o poder de observação, o poder perceptivo de Hahnemann era basicamente como uma paranormalidade. Hahnemann, à sua época, poderia ser chamado de o Sherlock Holmes homeopata da época, tamanho seu poder de observação. O que significa também que as experimentações de medicamentos conduzidas por Hahnemann, elas são dignas de muita consideração e de muita confiabilidade. Kent, em sua obra Leituras sobre a Filosofia da Homeopatia, ele diz que Hahnemann não finalizava os seus processos de experimentação até conhecer o que cada medicamento causava no organismo todo. Então, enquanto Hahnemann não conhecia o efeito de determinada substância sobre a pele, sobre os rins, sobre os intestinos, sobre a garganta, sobre o psiquismo, sobre a alta hierarquia de forma geral, ele não cessava o processo de experimentação. Portanto, os medicamentos que constam em sua matéria médica são dignos de altíssima consideração, tendo em vista, inclusive, suas observações que partem do seu alto poder perceptivo. A psicologia, por exemplo, ela ainda não pode ser considerada uma ciência propriamente, pelo fato dela não ter encontrado, até o presente momento, uma lei da natureza ou um conjunto de leis sobre as quais se amparar e se respaldar. Isso não ocorre com a homeopatia. Justamente por ela se embasar em leis naturais, os seus fundamentos eles podem ser validados
e experimentados em qualquer época por quaisquer indivíduos, independente da sua orientação cultural, da sua orientação religiosa e assim por diante. O saber homeopático, nesse sentido, ele se compara muito com o saber matemático, por exemplo, que assume essa universalidade exatamente por se respaldar em leis que podem ser observadas a qualquer momento, por qualquer indivíduo, a qualquer instante, dependente do contexto que ele esteja vivendo. Um triângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo, sempre será 180 graus, independentemente do país que o indivíduo estiver fazendo essa análise, do momento que ele estiver vivendo. O mesmo se processa com a homeopatia. Portanto, a homeopatia é atemporal. Hahnemann conseguiu comprovar a legitimidade da homeopatia justamente por ter encontrado um paralelo em relação a leis naturais perfeitamente observáveis por qualquer pessoa. Para adentrarmos no estudo do parágrafo 3, especialmente, eu vou estabelecer com vocês uma analogia, uma metáfora, a fim de que se tornem mais claros alguns conceitos implícitos no parágrafo 3. Vamos imaginar uma cachoeira intermitente. O que significa isso? Que só em alguns momentos do ano, dentro de algumas circunstâncias, há uma queda d'água. Quando não chove, por exemplo, você só vai ver um riacho. No entanto, quando há muita umidade, muita chuva, surge essa cachoeira. Então, vamos supor esse cenário, essa paisagem da cachoeira intermitente, uma cachoeira que só aparece de vez em quando. E vamos supor que, quanto mais água há nessa paisagem, mais adoecido está o indivíduo. E, por consequência, quanto mais seca essa paisagem, mais o indivíduo em questão está saudável. Estou estabelecendo essa figura de linguagem com vocês em função também de uma série de dúvidas que alguns colegas e alguns alunos me trouxeram desde o último vídeo em que falei sobre os parágrafos 1 e 2 do Organon. Algumas pessoas me perguntaram o seguinte: Letícia, mas o nível de cura 1, conforme exposto por Vitoucas, por exemplo, o nível de cura 1, você disse que ele se restringe apenas ao âmbito físico, apenas à entidade clínica. Mas eu achei que a homeopatia trabalhava o indivíduo de forma ampla, de forma totalitária, de forma holística, ou seja, eu achei que a homeopatia trabalhava o âmbito físico, o âmbito emocional e o âmbito mental todas as vezes em que ela é empregada. No entanto, pessoal, observem que, se uma pessoa aufere o nível de cura 1, ou seja, se a pessoa percebe que o sintoma físico a deixou, ela sente sim um alívio no âmbito emocional e mental, tendo em vista as leis de Hering, ou seja, a cura propriamente, ela sempre se processa de cima para baixo. Ou seja, mesmo se a pessoa sentir alívio de um sintoma meramente físico, ela ainda vai sentir, sim, alívio nos domínios de alta hierarquia. Isso ocorre. No entanto, no caso da cura 1, quando o enfoque é mais a entidade clínica, o alívio nos domínios de alta hierarquia, ele não é tão substancial, ele não é tão expressivo quanto no caso em que o enfoque seja propriamente a mente e as emoções. Há um alívio, sim, no entanto, ainda aquém do que seria experimentado nessas circunstâncias que eu estou mencionando. Para que vocês entendam melhor, vamos novamente à cachoeira. Vamos supor que está chovendo, ou seja, a pessoa está adoecendo mais e mais. A pessoa está ficando cada vez mais doente. O volume de água daquele riozinho lá em cima, ele está enchendo, e por fim vai surgir a cachoeira intermitente. Ou seja, vem a água lá do riachinho de cima aqui para baixo. O que significa isso, segundo essa analogia? A pessoa começou a adoecer tanto nos domínios de alta hierarquia,
até porque o adoecimento ele sempre se inicia ali, a pessoa está adoecendo tanto que, por fim, surgem sequelas no âmbito físico. Como eu vou curar esse indivíduo? Como eu vou curar a queixa física desse indivíduo? Eu vou tirar um volume de água X, o suficiente para parar de cair água aqui embaixo. Ou seja, eu vou trabalhar numa dinamização cujo único papel é retirar o volume de distúrbios, retirar os transtornos, aliviar os transtornos na proporção em que eles parem de incidir no âmbito físico. Mas lembre-se que ainda há água no rio, ou seja, ainda há um volume de água que pode ser retirado. Ok, eu retirei o volume de água suficiente para parar de cair essa cachoeira aqui embaixo, mas ainda há muito o que fazer. Ou seja, a cura propriamente, a cura a nível profundo, ela ainda não foi alcançada. No entanto, quando eu estou trabalhando numa lógica nível de cura 1, eu só retiro o volume de água dessa cachoeira necessário para parar de respingar água aqui embaixo. Eu só retiro a água o suficiente para essa cachoeira sumir novamente. Mas lembre-se, eu ainda tenho água lá em cima, ou seja, o indivíduo ainda está adoecido, mas a cura 1 já foi atingida. Eu obtive alívio nas esferas de alta hierarquia apenas o suficiente para que o mal no âmbito físico fosse cessado. Dinamizações. Eu ainda não queria adentrar nesse assunto, mas vai ser inevitável. Aliás, em algum momento eu vou ter que tratar desse assunto, mas eu não queria mencioná-lo agora, porque tratar desse assunto em particular, hoje em dia, é como mexer no ninho de vespeiro. Principalmente muitos homeopatas clássicos, eles se sentem ofendidos ou ultrajados quando sequer se cogita a possibilidade de uso de altas dinamizações. Apenas para deixar bem claro, pessoal, caso você também tenha essa visão, é muito importante que nós vejamos as vertentes contemporâneas como uma evolução do método clássico. Não se trata de uma adulteração, de uma blasfêmia em relação ao legado hahnemanniano. Especialmente porque eu nunca vi Scholten, eu nunca vi Shankaran deixando de se embasar no Organon. Se você ler qualquer livro, tanto de Scholten, de Elizalde, de Shankaran, você nunca vai os ver deixando de mencionar Hahnemann e todo o legado da homeopatia clássica. O que a homeopatia contemporânea traz é um amadurecimento dos conceitos deixados no legado clássico. Estudando as vertentes contemporâneas, vocês vão começar a perceber que os homeopatas modernos, em geral, eles trabalham apenas com altas dinamizações, de 50 CH em diante. Existe uma razão muito específica para isso, não se trata de mero modismo, se trata de uma percepção acerca do poder de ação, em termos de profundidade, das altas dinamizações em relação às baixas. Vocês se lembram da analogia da cachoeira. Lembre-se de que eu curei o problema aqui na baixa hierarquia, no âmbito físico, mas o rio ainda está lá. Ou seja, ainda existe um volume de água que eu preciso retirar lá de cima a fim de que o indivíduo possa se considerar curado naquele sentido que Hahnemann nos apresentou no parágrafo 9, ou seja, numa condição em que ele consegue se usar deste instrumento vivo a fim de atingir o máximo de si, o máximo do potencial da sua existência. Ou seja, nós tendemos a não conseguir atingir essa profundidade a menos que empreguemos altas dinamizações. Nem sempre elas serão necessárias, mas eu levanto o seguinte questionamento para vocês. Nós temos usado cada vez mais medicamentos suprimindo os adoecimentos em geral.
Nós temos vindo de um histórico de gerações e gerações de supressão e mais supressão. Ou seja, eu estou deslocando os sintomas do âmbito físico para os de maior hierarquia, cada vez mais, geração após geração. Nesse sentido, eu pergunto a você, onde você acha que estão maior parte dos distúrbios que vivenciamos atualmente? Nas altas hierarquias. Os homeopatas contemporâneos, eles chegaram à conclusão de que algumas camadas da alta hierarquia apenas são passíveis de acesso caso se empreguem altas dinamizações. Nós, pessoal, estamos num momento em que não sabemos mais o que é estar bem. Nós não sabemos mais o que é dormir bem. Nós não sabemos mais o que é não sentir ansiedade. Nós não sabemos mais o que é não estar numa condição de estresse. Nós não sabemos apreciar um céu, o amanhecer, a noite. Nós não estamos mais numa condição em que somos capazes de apreciar o pequeno, no entanto rico, que a vida pode nos oferecer, o que realmente tem valor. Isso se deve ao fato de nós termos nos adaptado a condições insalubres e hostis de vida. Nós temos essa capacidade de adaptação que, ao meu ver, ela é uma faca de dois gumes. Nós nos adaptamos muito bem ao que nos faz bem, mas infelizmente também tendemos a nos adaptar ao que nos faz mal. O que eu quero dizer com isso é que nós ainda não sabemos como é a nossa melhor versão. Ou seja, quando eu melhoro um pouco, eu já sinto que foi removido um peso enorme da minha vida. Só que nós não podemos deixar de considerar que a pessoa ela poderia ir muito mais além. A água daquele riachinho, ela poderia ser tirada em volumes e litros, litros e mais litros. Mas a pessoa, apenas quando nós removemos volume de água capaz de cessar a queda d'água, capaz de fazer desaparecer a cachoeira, a pessoa já se sente completamente aliviada. Ela já foi no céu e voltou com essa experiência. Muitas vezes, para aquele indivíduo, isso é o suficiente. Esse costuma ser o trabalho das baixas dinamizações. Portanto, eu não estou dizendo que você, homeopata exclusivamente clássico, você está me apresentando um dado equivocado quando você diz que o seu paciente colheu um alívio substancial com 5, 6, 7 CH. Eu acredito nisso veementemente. No entanto, eu também acredito que o seu paciente ele poderia ir muito mais além no caso de ter sido empregada uma alta dinamização. A título de comparação, eu vou mencionar para vocês um exemplo clínico de um caso real meu. Eu vou chamar essa paciente de VR. VR é uma mulher muito ansiosa e ela costuma compensar a ansiedade dela ao comer doces. Ela come doces desenfreadamente sempre que experimenta um episódio de ansiedade. E são diversos fatores que a tornam ansiosa, inclusive fatores que para a maioria das pessoas não são dignos de muita relevância. Ela é um típico quadro grafite, especificamente. E ela experimentou melhorias com 5 CH. Experimentou melhorias também em 12 CH. Ela me dizia que estava se sentindo muito bem nessa faixa de dinamizações. No entanto, quando nós avançamos um pouco mais e ela experimentou 200 CH, ela me revelou o seguinte: Letícia, eu estou me sentindo bem, estou me sentindo muito bem em relação à minha ansiedade. Mas agora eu estou percebendo nitidamente o que me faz ansiosa. E eu decidi retirar da minha vida o que me torna ansiosa. Vocês perceberam a diferença em termos de profundidade de cura? Aqui eu a deixei bem, mas indo um pouco mais além,
eu a deixei o indivíduo atuante. A homeopatia a devolveu essa capacidade, essa sensação de que ela pode alterar a realidade dela. Portanto, percebam que o nível de cura se torna muito mais profundo nesses casos. Ou seja, eu fui lá naquele riachinho e removi um teor maior de água que estava ali. O rio se tornou mais seco ainda. Não apenas no ponto de cessar a cachoeira, mas ao ponto de eventualmente secar aquele rio. Vocês lembram que, conforme eu havia dito, quanto mais seca essa paisagem, maior o teor de saúde do indivíduo. Minha experiência pessoal, eu também já colhi alívio em 15 CH. Eu também já senti alívio em 5 CH. E também já senti o alívio de 200 CH em diante. Já experimentei dinamizações além disso. E trago a vocês a minha conclusão, a minha percepção. As dinamizações maiores, elas trazem, elas devolvem a você aspectos que você realmente acreditava que não iria mais recuperar. Em 200 CH, eu abri a janela do meu quarto, senti o vento, senti o sol na minha pele, e essa experiência me fez acreditar que valia a pena viver. Eu estava feliz, me sentia rica e privilegiada por ter tido apenas essa experiência. A minha cura, nesse caso, que eu quero que vocês percebam, é que ela foi muito mais profunda. Bastante critério quando vocês forem considerar a possibilidade de altas dinamizações, porque vocês vão perceber que elas requerem uma similitude maior. Portanto, maior capacidade de percepção, uma maior capacidade de avaliação de um prognóstico e assim por diante. Eu não estou encorajando aqui vocês começarem a utilizar, sem critério algum, altas dinamizações. O que eu quero implodir aqui é esse mito acerca de que elas são nocivas o tempo todo, como se elas não tivessem o seu lugar de ser. Outro detalhe é em relação à comparação das baixas e altas dinamizações, como se o trabalho que a baixa faz, a alta também não possa fazer. Pessoal, vamos voltar à cachoeira e vamos implodir esse raciocínio que, ao meu ver, é extremamente equivocado e, para dizer o mínimo, muito insensato. Vamos lá. A cura se processa de cima para baixo, ok? Então, se eu tirar volume de água lá de cima do riachinho que está caindo aqui embaixo, eu vou tornando essa cachoeira cada vez mais fina. Ou seja, se eu trabalho nas hierarquias mais altas, automaticamente eu tenho uma repercussão no âmbito físico. Vamos supor que o volume de água que eu precise retirar para essa cachoeira desaparecer seja 5 litros. Eu preciso tirar 5 litros de água desse riacho para essa cachoeira sumir. Se são 5 litros, pessoal, é 5 litros e pronto. Se eu tirar 4, não vai acontecer nada significativo. Se eu tirar 3, não vai acontecer nada. Mas se eu tirar um pouquinho a mais, perceba, se eu tirar 10 litros, eu não apenas faço essa cachoeira desaparecer aqui embaixo, como eu também ainda alivio ainda mais os setores de alta hierarquia. Ou seja, o trabalho que 5CH faz, 200 faz e pode ir além, inclusive. Então lembre-se, se para o indivíduo colher alívio na entidade clínica dele, eu preciso tirar 200 litros, 500 litros. É aquela medida, pessoal, e pronto. Se você for um pouco aquém disso, você não vai colher respostas significativas do seu paciente. Se a noxa se situa num ponto X, no ponto Y, é ali que ela está. Não faz sentido você ir subindo escadinhas gradativamente. Lembre-se que se você começar de uma faixa de baixíssima dinamização e ir subindo degrauzinho por degrauzinho, perceba que você está hiperestimulando uma determinada faixa vibratória. E o problema da pessoa não estava situado ali naquela faixa.
Então, o que você está causando? Um problema nessa faixa vibratória que nem sequer existia. Muitas pessoas também dizem que, Letícia, mas eu acredito que eu tenho que limpar camada por camada até chegar no ponto onde o distúrbio está situado. Eu te pergunto, quem falou que essas faixas abaixo estão sujas? Quem falou que esse setor do indivíduo não está intacto? O problema não se situa aqui, ele está em outra parte. Então lembre-se, se você atuar apenas em baixas hierarquias, você pode não alcançar a alta. Mas se você priorizar a alta hierarquia, certamente você colherá alívio nas baixas hierarquias. A cura se processa de cima para baixo. Lembre-se desse conceito primordial das leis de Hering. Então lembre-se dessa analogia da cachoeira. Se a cachoeira desaparece, a entidade clínica, o âmbito físico do indivíduo sofre alívio. Agora eu preciso saber qual o volume de água que eu preciso retirar da alta hierarquia que me permite colher esse alívio físico. Se são 5 litros, são 5 litros. Se são 500, são 500. Se são 1000, 1 M. Se eu precisar trabalhar 1 M para remover isso aqui, é 1 M e pronto, acabou. O indivíduo ele não colherá alívio se eu trabalhar com faixas aquém dessa banda vibratória. Nós ainda voltaremos a explorar essa metáfora da cachoeira, começando agora o estudo do parágrafo número 3. Observe o que nos diz o parágrafo número 3. Se o homeopata compreender nitidamente o que deve ser curado nas doenças em cada caso individualmente, reconhecimento da doença. Vocês percebem essa pirâmide invertida, onde o ápice dela são as queixas, abaixo as concomitâncias, ainda mais abaixo as doenças passadas, mais abaixo ainda as doenças familiares. O item A do parágrafo número 3 nos convida a começar a construção da imagem da doença. Esse esquema da pirâmide invertida que eu mostrei a vocês vai nos ajudar a construir o primeiro mapa do doente. Vai nos dar alguma diretriz acerca do que deve ser mais levado em consideração no discurso do seu paciente. Vocês percebem que o ápice da pirâmide, ele é obviamente mais largo em relação ao final. O que significa que nós devemos levar muito em consideração as queixas principais que o paciente nos traz. Ou seja, por mais que ele tenha muitas queixas, por mais que ele nos traga uma gama muito extensa de sintomas, certamente há um sintoma ou um grupo de sintomas que chama mais a sua atenção, causando mais incômodo. Normalmente, essas queixas ainda apresentam concomitâncias. O que significa isso? São aquelas queixas que estão paralelas, que se estabelece e se desenvolve de forma paralela à queixa central. As concomitâncias também devem ser levadas em consideração a fim de que nós coletemos sintomas que posteriormente serão transformados em rubricas que tenham um bom valor repertorial. O que isso significa, Letícia? Significa o seguinte: se, por exemplo, o seu cliente ele descrever a dor de cabeça dele apenas como dor de cabeça, e vocês forem transformar essa linguagem numa rubrica, vocês vão perceber que dor de cabeça é um sintoma cuja cobertura é possível em vários medicamentos, mais de 100, às vezes até 300 e tantos medicamentos cobrem esse sintoma. Portanto, ele não é um sintoma preciso, ele não tem um valor repertorial digno de consideração. Ou seja, praticamente a matéria médica toda cobre este sintoma. No entanto, se ele te disser, tenho dor de cabeça, juntamente com náusea e vertigem,
Transformando isso em linguagem repertorial, quando vocês forem buscar no repertório, vocês vão encontrar dor de cabeça com vertigem e náusea, no caso, o nosso exemplo. Isso vai nos levar a uma restrição da cobertura de medicamentos, ou seja, nós conseguimos especificar, individualizar um pouco mais a queixa do nosso paciente, ou seja, o nosso retrato da doença ele acaba não se tornando tão genérico. Outra observação em relação às queixas. Procurem se ater naqueles sintomas que aparecem com certo grau de peculiaridade, que soam como incomuns, que parecem atípicos. Esses podem fazer com que o grau de individualização da imagem patógena seja ainda maior, ou seja, menor a probabilidade de um prognóstico excessivamente genérico. Descendo ainda mais a pirâmide, vocês percebem que o penúltimo item são as doenças passadas. Qual a utilidade de obter essa informação? Principalmente se o seu interesse for estabelecer um arquivo acerca das cronicidades do paciente, ou seja, como ele tratou também as doenças antigas, se elas foram suprimidas ou devidamente curadas, isso também nos conduz a mais uma informação valiosa durante a condução do nosso tratamento, que é a possível gradação miasmática que o nosso paciente vibra, ou as possíveis gradações entre as quais ele costuma saltar durante a maior parte de sua vida. Em termos de complexidade, nós podemos comparar o ser humano a um labirinto. Nesse labirinto, a entrada será a queixa principal que o paciente nos trouxer. Esse é o nosso primeiro ponto de acesso a esse complexo que é o indivíduo e todos os seus sistemas de forma geral. Qual seria a saída desse labirinto? É justamente essa porção inferior da pirâmide invertida, ou seja, as doenças de linhagem, doenças da linhagem materna, da linhagem paterna, adoecimentos comuns na linhagem familiar. Por que as doenças típicas na linhagem familiar são a saída desse labirinto? Porque elas representam uma possibilidade de adoecimento que pode levar o indivíduo a óbito. Ou seja, é muito provável que, dadas as circunstâncias do andamento do adoecimento do doente, esse adoecimento culmine em algum desses adoecimentos de linhagem familiar, ou seja, uma possível saída desse labirinto. Pode ser também que as doenças da linhagem familiar nos traga ainda a confirmação da gradação miasmática que o nosso paciente está verdadeiramente vibrando no momento da consulta. Esse esquema da pirâmide invertida é como se fosse uma espécie de esboço inicial, um esqueleto do tratamento, linhas gerais a partir das quais nós podemos respaldar as nossas estratégias de tratamento. No entanto, é importante também identificarmos o tipo de doença pela qual nosso paciente está padecendo. Há 4 possibilidades a saber: doença aguda, doença crônica, doença iatrogênica e ainda doença pseudocrônica. Iniciamos pelas doenças agudas. Doenças agudas são doenças que elas têm uma manifestação abrupta, ou seja, repentinamente. Elas têm um processo de evolução muito rápido também e elas tendem a ter uma manifestação fixa, ou seja, na doença aguda, digamos que seria a única circunstância cabível para se utilizar o termo diagnóstico. Por quê? Porque no Pedro, na Maria e no Henrique, uma dengue, por exemplo, uma malária, que são quadros tipicamente agudos, a evolução desses adoecimentos tende a ser mais ou menos o mesmo, tanto no João, quanto na Maria, quanto no Henrique.
nós não notamos muitas nuances em termos de individualização da doença. Portanto, a doença aguda, ela apresenta, de certa forma, uma identidade própria. Hahnemann ainda costuma classificar os quadros agudos como explosões psóricas, explosões da psora. O que quer dizer isso? Vamos supor que você se compare ao planeta Terra. E o planeta Terra, nós sabemos que o seu interior é preenchido com magma. Em algum momento, a fim de descomprimir esse magma interior, irrompe-se magma na crosta terrestre, que são as atividades vulcânicas. Nesse exemplo, nessa analogia, essas erupções vulcânicas seriam o equivalente a um quadro agudo, ou seja, qual a função dele? Seria descomprimir os miasmas internos. Um quadro agudo, ele também sempre deve ser muito bem tratado, porque caso ele não seja, vocês vão perceber que a tendência dele é se transformar num futuro adoecimento crônico. Um quadro agudo, ele ainda pode ser individual, esporádico e ainda epidêmico. O quadro individual é como no seguinte exemplo: vamos supor que determinado indivíduo adoeceu depois de um divórcio ou de uma crise financeira que o pegou despreventivamente, ou um adoecimento que veio como fruto de um trauma. Imediatamente após o trauma, essa pessoa adoece. Esse é considerado um quadro agudo porque veio como fruto de uma excitação. Uma vez que o indivíduo estiver fora desse contexto de excitação, pode ser que ele melhore. Então, o quadro individual, ele depende muito da resposta do indivíduo a determinada perturbação, mas ainda é considerado um quadro de adoecimento agudo. O quadro agudo ainda pode ser esporádico. O que é um quadro agudo esporádico? Ele tende a ter uma ocorrência sazonal, impactando um certo grupo de pessoas. Um quadro agudo esporádico é, por exemplo, a gripe que acomete um determinado grupo de indivíduos todo o inverno. Um quadro alérgico que acomete determinado número de pessoas na estação da primavera, entre outros exemplos. Ou seja, há uma periodicidade de ocorrência desse tipo de patologia. Temos, por fim, as doenças agudas de natureza epidêmica. As epidemias, como nós sabemos, elas abrangem um grande número de pessoas e o interessante das epidemias é que elas tendem a sobrepujar as suscetibilidades individuais, o que significa que mesmo que o indivíduo não apresente vulnerabilidade a determinado grupo de perturbações energéticas, ele mesmo assim pode desenvolver quadros daquela epidemia. Entendam que isso só ocorre, pessoal, isso é realmente uma eventualidade, isso só tende a ocorrer num contexto em que realmente haja uma perturbação significativa, como é típico nos quadros de crises, guerras e assim por diante. Vamos agora às doenças crônicas. As doenças crônicas, em geral, elas apresentam um início imperceptível e, perdão a expressão que eu vou usar aqui, mas costuma ser o adoecimento que vai te levar a óbito. O seu corpo, no quadro crônico, ele deixou de apresentar aquelas reações tão enérgicas quanto no caso agudo. Em geral, um quadro crônico, ele já foi agudo um dia, mas vamos supor que a pessoa está dentro de um cenário corrosivo à sua saúde, corrosivo à sua energia vital de forma geral. No entanto, a pessoa ela não deixa esse contexto, ela continua dentro desse cenário hostil, ela continua dentro desse cenário de excitação do seu corpo energético de forma geral. Ela não trata o seu quadro agudo, até chegar num ponto em que a energia do organismo reagir de forma geral, ela por fim cessa, ela acaba. Então o curso do quadro agudo começa a assumir uma direção autônoma. O que significa isso? Significa
que mesmo se o indivíduo sair desse contexto cáustico, o quadro crônico ele continua progredindo independentemente agora das circunstâncias do meio. Ou seja, o quadro crônico ele apresenta um direcionamento independente, autônomo agora, com o intuito de levar o seu sistema à máxima falência, ou seja, a óbito efetivamente. Obviamente, as doenças crônicas, elas constituem uma expressão miasmática. São as doenças oriundas de tratamentos com medicamentos agressivos, normalmente medicamentos alopáticos. Eu sempre aconselho meus colegas e estudantes a pesquisarem os efeitos de um tratamento, principalmente a longo prazo, de corticoides, antibióticos, anti-inflamatórios. Seria interessante conhecer a matéria médica desses medicamentos, inclusive, a fim de que saibamos reconhecer quando o adoecimento é de fato iatrogênico. E, por fim, há ainda as doenças pseudocrônicas. As doenças pseudocrônicas, elas, ao meu ver, são muito mais comuns do que se imagina. Estão relacionadas, geralmente, à manutenção de maus hábitos, normalmente associados a erros na dieta, um contexto de convívio não muito saudável ao indivíduo, de forma geral, entre outros fatores, normalmente associados ao modus vivendi do indivíduo. Corrigindo certa gama de hábitos, é possível que o indivíduo se cure efetivamente deste quadro de um adoecimento pseudocrônico. Item B do parágrafo 3. Compreender o elemento curativo dos medicamentos, isto é, em cada medicamento em particular, conhecimento das forças medicamentosas. Nesse item em particular, Hahnemann não apenas está nos convidando a um estudo profundo acerca da matéria médica. Hahnemann nos convida a conhecer em profundidade as forças medicamentosas. Vocês vão perceber que existe uma série de sintomas que são comuns a praticamente todos os medicamentos, como ansiedade, dores no corpo, depressão. São sintomas que, inclusive, Scholten, no seu livro Homeopatia e os Elementos, denomina como sintomas de um remédio em branco. O que significa isso? Que eles não são sintomas suficientes para compor um quadro individual do adoecimento. O que significa que, caso eu não faça um estudo aprofundado acerca da essência do medicamento, ele vai se parecer muito com o medicamento X ou Y que eu estudei. As diferenças entre ambos não vão estar tão marcadas. O sintoma ansiedade, por exemplo, ele pode ser percebido, conforme eu mencionei, numa gama muito extensa de medicamentos, mas o que é interessante de ser realmente estudado e analisado é como cada medicamento demonstra a sua ansiedade. E mais além ainda, qual a sensação trazida por aquele sentimento ou por aquele pensamento em questão? Qual a sensação, qual a fonte desses sentimentos, dessas reações de forma geral? Dessa forma, você consegue se aprofundar no tema do medicamento, que é o eixo em torno do qual gira toda a sintomatologia do medicamento em si. Item C do parágrafo 3. Souber os fundamentos nítidos, adequá-lo ao que ele detectou de patológico no doente, tendo em vista o reestabelecimento e objetivando a adequação do medicamento, no caso, segundo seu modo de ação. Neste item, Hahnemann está se referindo ao modus operandi do homeopata, é quando o homeopata finalmente põe a mão na massa. Bom, todos sabem que é de suma importância que repertorizemos o caso, ou seja, que transformemos os sintomas
as queixas que o paciente está nos trazendo numa linguagem repertorial, ou seja, em rubricas repertoriais. Ao repertorizar um caso, nós vamos perceber que determinado medicamento estará em primeiro lugar, normalmente com mais pontos ou com uma cobertura maior, há ainda um segundo, terceiro, quarto lugar, enfim, nós teremos um ranking de medicamentos. No entanto, não basta apenas prescrever o primeiro lugar da repertorização, pois há outros fatores que devem ser levados em consideração antes de perceber se aquele medicamento, antes de concluir se aquele determinado medicamento é adequado ou não para o caso. Devo levar em consideração gradação miasmática na qual o paciente está vibrando. Por quê? Porque se o medicamento X constou como primeiro lugar, e ele for um medicamento essencialmente luético, por exemplo, e a pessoa estiver marcadamente psicótica, pode ser que você faça uma prescrição equivocada. Portanto, sempre busque se respaldar no miasma que o paciente está apresentando para você naquele momento e compare o seu miasma, a sua gradação miasmática, à do medicamento que consta como primeiro lugar. Preze sempre pela correspondência entre a gradação do medicamento e a gradação do indivíduo no momento do atendimento. Sinalética. O que é sinalética? São sinais que normalmente eles são percebidos apenas pelo homeopata, pelo fato de muitas vezes eles não conferirem nenhum tipo de incômodo ou queixa ao paciente. Por exemplo, como o paciente se movimenta, como ele anda, como ele fala, como ele se expressa, gesticulação que ele costuma empregar no diálogo, constituição física também, a língua, se a língua apresenta alguma coloração, entre outros aspectos que devem ser levados em consideração também ao se eleger um medicamento. E um outro ponto, mas ainda muito importante, é comparar personalidades, principalmente no quesito caráter. O caráter que você pôde observar no seu paciente, ele apresenta correspondência com o medicamento que constou como primeiro lugar na repertorização. É muito importante efetuar essa comparação. Por isso, eu sempre oriento os homeopatas a levar em consideração o primeiro lugar na repertorização, o segundo e ainda o terceiro, a fim de obter o máximo de correspondência com a imagem do doente. É exatamente por essa razão que uma máquina, um programa de repertorização não pode fazer o nosso trabalho como homeopatas, porque nós não utilizamos como ferramenta apenas a repertorização, mas também aqueles dados que nós coletamos mediante a observação, mediante outras perguntas que intuímos que devemos fazer ao paciente e assim por diante. É um trabalho que, no fim das contas, requer muito da nossa intuição e da nossa sensibilidade. Bom, agora que já fizemos o esboço da toma de caso, que foi aquela pirâmide invertida que eu representei, agora que você, homeopata, já pode classificar o adoecimento como agudo, crônico, pseudocrônico ou iatrogênico, agora que você já coletou toda a sinalética, já está ciente da gradação miasmática do seu paciente, já tem uma noção clara da personalidade profunda do seu cliente, agora é hora de decidirmos qual estratégia de tratamento vamos empregar. Basicamente, há duas estratégias que podem ser seguidas. A primeira delas, ela enfoca majoritariamente na entidade clínica, ou seja, a estratégia empregada será o nível de cura 1 conforme Vitoucas, ou seja, a eleição do medicamento, o foco do tratamento, recai majoritariamente sobre as queixas físicas que o paciente nos traz, o que costuma ser muito admissível caso o caso que você esteja tratando seja agudo.
Existe ainda uma segunda possibilidade, que é um enfoque na cura miasmática, ou seja, ao repertorizar, o homeopata leva mais em consideração sintomas expressivos da atividade miasmática. Muitas vezes, o homeopata, desde que esse seja o seu foco, ele pode inclusive desprezar sintomas da própria entidade clínica. A terceira possibilidade de tratamento é, ao meu ver, inclusive a mais inteligente, é aquela que enfoca nos sintomas de alta hierarquia, com o intuito de encontrar os temas no paciente, aquele tipo de traço psíquico que costuma estar associado à raiz de maior parte de suas queixas e de suas mazelas. Esse nível de cura, que é considerado o nível de cura mais profundo, está em pleno acordo ao que Hahnemann inclusive preconiza no parágrafo 9, ou seja, é o tipo de cura, a estratégia de cura que conduzirá o indivíduo a auferir os máximos fins de sua existência. Voltando à nossa metáfora inicial da cachoeira, é esse nível de cura que preza pela alta hierarquia que fará com que não apenas eu retire daquele riacho o volume de água necessário para a cachoeira desaparecer, mas também eu retiro água o bastante para esse riacho, por fim, secar. Item D do parágrafo 3. Souber a adequação relativa ao preparo exato e à exata quantidade dos mesmos, dose certa, e ao tempo apropriado de repetição da dose. Trouxe a vocês alguns trechos do parágrafo 278. Nesse parágrafo, Hahnemann nos diz o seguinte: qual é o grau de diluição da potência mais adequado para efeito medicamentoso certo e seguro e escolhido homeopaticamente para um caso de doença a fim de conseguir a melhor cura? Resolver esse problema e determinar qual deve ser a dose específica suficiente de cada medicamento para fins terapêuticos homeopáticos, deve-se usar um pequeno grau de diluição, de forma que a mais suave e mais rápida cura pode ser conseguida. Isso facilmente se pode perceber, pois não constitui trabalho de especulação teórica. Pessoal, há algumas tabelas disponíveis no meio homeopático, na própria literatura homeopática, nos orientando acerca de possíveis faixas de dinamizações adequadas para cada caso. Então, é mais ou menos provável que um quadro agudo ele seja sanado em baixas dinamizações, até mesmo em DH eventualmente. Baixas dinamizações, eu estou abrangendo aqui a escala DH e até no máximo 11 CH em média. De 12 CH em diante, alguns homeopatas acreditam que há uma resposta mais significativa em quadros crônicos. As dinamizações altas costumam ser empregadas quando o enfoque são as altas hierarquias. Altas, que eu quero dizer especificamente, seria de 50 CH em diante, normalmente em doses únicas. Obviamente, pessoal, isso de forma alguma é um protocolo, são sugestões acerca de qual seria o provável primeiro passo. Todavia, Hahnemann revela nesse parágrafo que acabamos de ler uma certa dificuldade para determinar qual será realmente a primeira dinamização que iremos trabalhar no nosso paciente. É mais seguro, normalmente, que você inicie por uma baixa dinamização, especialmente se você é iniciante ou está um pouco inseguro. Depois que você começou de um determinado ponto, sugiro que seja uma baixa dinamização para esses casos de insegurança que você eventualmente estiver experimentando, você vai ter uma certa resposta, você tende a notar uma certa resposta
no seu paciente. Essa resposta é digna de consideração porque ela tende a revelar qual realmente é o próximo passo mais apropriado para o caso. A pessoa reagiu, não reagiu de forma alguma, reagiu, mas reagiu majoritariamente no âmbito físico, reagiu no âmbito emocional, já houve progressos no âmbito mental. Tendo em vista como o paciente reagir, você já tem claras diretrizes de qual será o seu próximo passo, a próxima estratégia, perdão. Você pode saltar, você pode ir um pouco mais além ou muito mais além, enfim. O importante é dar esse primeiro passo com segurança, caso você não se sinta muito apto ainda a fazer uma prescrição homeopática de acordo com o caso, e aí sim observar, apurar o seu senso perceptivo para obter o próximo passo com clareza. Novamente, vamos voltar à cachoeira. E vamos supor que a pessoa, ela aufeira cura em 5CH. Se nós iniciarmos em 3CH, por exemplo, 3, 4, observe que nós estaremos próximos de 5CH. O que significa que, se você nota uma resposta de cura, isso é um bom indício de que você não deve sair muito daquela faixa de dinamização. Provavelmente a dinamização que vai levar o indivíduo à cura está próxima dessa banda vibratória a qual você medicou o seu cliente. Ou seja, se a cachoeira vai desaparecer após serem removidos 5 litros de água, venhamos e convenhamos que se eu tirar 3 litros ou 4 litros do riacho lá acima, que está desembocando aqui embaixo, a cachoeira ela já se torna muito mais tênue, indicando que se eu subir um pouquinho mais a dinamização, provavelmente o paciente já auferirá a sua cura. Pessoal, o parágrafo 279, que vem logo após o 278 que nós citamos agora, ele ainda diz que a dose ela precisa ser pequena, porém maior que a doença. Dose no organô geralmente costuma denotar diluição, sucção e também frequência com a qual o medicamento é ministrado. Dose, nesse contexto do parágrafo 279, portanto, poderia ser o equivalente à potência do medicamento. Observe que esse parágrafo ele diz que, a menos que a doença gerada por aquela faixa de dinamização ela não consiga sobrepujar a doença, então o mal não será cessado. Ou seja, lembre-se ainda da metáfora da cachoeira. Se o paciente ele só colhe alívio em 1 m, é 1 m que eu devo ministrar a ele. Se eu for muito mais abaixo que isso, 5 litros de água, 6 litros de água, 7, perceba que não vai fazer uma diferença significativa no quadro do paciente. O item E nos diz: se conhecer os obstáculos ao restabelecimento em cada caso e souber como afastá-los de modo que a cura seja duradoura, saberá então agir racional e profundamente. Ele será um legítimo praticante da arte de curar. Nesse item, pessoal, novamente Hahnemann toca no ponto indiretamente modus vivendi, ou seja, conjunto de hábitos do seu paciente, o cenário, o ciclo de convívio no qual ele está inserido. Tudo isso são fatores dignos de consideração pelo fato de estarem aí possíveis obstáculos à cura, ou seja, empecilhos que podem impedir que a cura se instale por muito tempo. Observe que Hahnemann ressalta a importância do homeopata conhecer esses possíveis empecilhos, razão pela qual, pessoal, nós precisamos estar tão antenados e tão bem informados acerca do que pode
na nossa contemporaneidade, nos adoecer. É importante conhecer o quanto uma alimentação inadequada nos faz mal, o quanto uma relação tóxica nos faz mal, entre outros fatores. Caso contrário, nós tendemos a notar reveses constantes no processo de restabelecimento do nosso paciente. Inclui-se aqui também, hoje em dia, nós precisamos enfatizar isso, os medicamentos de forma geral, principalmente e mais especificamente os alopáticos. Sempre pergunte ao seu paciente se ele está fazendo uso de medicamento, se quando veio aquele quadro de agravamento, aquele quadro exonerativo, ele não fez uso de algum medicamento alopático. Essas informações são muito úteis, de extrema importância, a fim de que consigamos estabelecer uma cura duradoura, que consiga se sustentar num longo prazo. Vamos agora ao parágrafo 4. Ao mesmo tempo, ele é um conservador da saúde. Item A. Se conhecer as causas que perturbam, provocam e sustentam a doença. O item A do parágrafo 4, ele se parece muito em termos de interpretação com o próprio item E do parágrafo 3. Mas há uma diferença sutil. Enquanto o item E do parágrafo 3 indica a importância do homeopata trabalhar no sentido de garantir uma cura duradoura, no item A do parágrafo 4, Hahnemann sinaliza a importância do homeopata conhecer os fatores que podem causar distúrbios à saúde, mas agora com o intuito de conservar a saúde. Ele não está colocando esse raciocínio para um contexto em que o sujeito esteja adoecido, mas sim ele indica o quanto é importante o homeopata conhecer esses distúrbios a fim de afastar possibilidades de adoecimentos em pessoas que já estão saudáveis. Com essa colocação, Hahnemann deixa claro que o homeopata, de forma alguma, ele deve ser especialista, unilateral, dotado de uma mentalidade muito estreita. É importante, principalmente nos nossos dias atuais, conforme eu já mencionei, que conheçamos todas as possíveis toxicidades existentes não apenas na nossa alimentação, mas no ar da cidade de forma geral, quais são as consequências disso a longo prazo para o organismo, ou mesmo a curto prazo, uma água contaminada, quais são as possíveis consequências para a saúde de um indivíduo. É importante levar também outros fatores em consideração, como a idade do paciente, o quão sedentário ele a sua atividade sexual, como ele administra a sua sexualidade, sem falar em outras ferramentas que o homeopata pode travar contato e que pode agregar e muito o seu repertório pessoal e até muitas vezes aprimorar a sua arte de percepção e toma de caso. Por exemplo, a iridologia, a própria psicanálise, há também a própria leitura corporal, metafísica da doença, ou seja, conhecer quais são os padrões mentais, os padrões nocivos em termos de personalidade que estão por trás de determinado conhecimento, entender um pouco mais acerca de botânica, conhecer as propriedades curativas e, obviamente, adoecedoras das plantas em geral, ou seja, o homeopata, para que ele tenha maior margem de êxito, ele precisa ser multidisciplinar de certa forma. Eu costumo dizer que Hahnemann, provavelmente se ele fosse vivo nos dias de hoje, ele talvez seria mais nutrólogo e mestre em detox do que efetivamente o homeopata, pelo menos na maior parte do tempo. Vamos ao item B do parágrafo 4, que nos diz: se souber
afastá-los das pessoas sadias. A informação nova trazida nesse item é a de que, no fim das contas, o compromisso com o homeopata não deve se estender apenas ao doente, mas também a indivíduos sadios. O trabalho do homeopata nesse sentido, conforme Hahnemann está idealizando, ele se compara a de um médico, porém um médico muito mais humano, muito mais atuante, por exemplo, a sua comunidade ou às vezes até em escala global. Por exemplo, o homeopata, ele pode disseminar os seus conhecimentos o máximo possível. Ele ainda pode conscientizar pessoas acerca da nocividade de certo grupo de hábitos, e isso de diversas formas. As plataformas virtuais, o advento da mídia cibernética, da mídia virtual de forma geral, nos permite obter um alcance muito maior. Então o homeopata, ele, de certa forma, ele detém de um certo privilégio em termos de conhecimento, porque nós conhecemos em profundidade o caráter adoecedor de maior parte das substâncias que nos cercam no dia a dia. Nós conhecemos tanto o valor terapêutico quanto o valor patológico das substâncias que permeiam a nossa rotina diária. O que significa que nós somos dotados de uma capacidade de também prevenir novos adoecimentos. Nós podemos evitar que eles ocorram, pelo menos na quantidade que tem ocorrido na era atual. Muito obrigada por terem me acompanhado até aqui. Aguardo vocês semana que vem, agora com a análise do Policresto Anacardium e sua belíssima matéria médica e sua super interessante análise de personalidade. Conto com vocês na próxima semana. Um forte abraço. Se vocês gostaram, apreciaram esse vídeo, por favor, curtam, se inscrevam a fim de que vocês estejam sempre atualizados acerca do lançamento dos próximos vídeos.